Bom, boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro da Paróquia Santana, Projeto Carreira. É um prazer estar com vocês aqui, poder dividir um pouco de conhecimento e a gente trocar ideias e trocar informações. A gente vai aguardar um pouquinho, até mais pessoas entrarem. A gente está dando um tempinho aí, mais uns 5 minutinhos, para que todo mundo possa entrar. E aí a gente começa a falar um pouco da apresentação. Hoje a gente vai falar um pouquinho também, vou colocar um pouquinho sobre o que é o Projeto Carreira. Muitas vezes a gente não entende direito qual é o projeto, qual é o sentido, e o nosso objetivo, eu queria deixar bem claro, acho que é sempre colaborar, trazer participantes que possam estar colaborando conosco também, pessoas que têm bastante conhecimento do mercado e que possam estar agregando conhecimentos para todas aquelas pessoas que precisam. Vamos esperar mais 5 minutinhos e aí a gente começa. Lembrando que está sendo transmitido pelo Zoom e também pelo Facebook, e quem quiser deixar suas perguntas, é só colocar no chat. Eu vou estar pegando e todos os coordenadores também vão estar colaborando para que a gente possa estar fazendo as perguntas. Algumas a gente, de repente, faz durante a apresentação, mas a maioria a gente vai colocar no final da apresentação para poder ter, que muitas perguntas que foram feitas já vão ser respondidas durante o processo, durante a apresentação. Não consigo. Toda vez que eu toco. Vamos esperar até 8h10, aí a gente começa, dá tempo das pessoas entrarem e a gente vai se conectando. Eu acho que é legal a gente ir relaxando um pouco, se achegando a apresentação. Tenho certeza que vai ser uma apresentação bem bacana, e eu vou apresentar o Diógenes mais para frente, mas além de tudo, ele é um super amigo nosso, uma pessoa super do bem. A gente faz parte de um grupo com o mesmo nome, Rede do Bem, e a gente troca muita ideia, e na pastoral da liturgia também a gente acaba conversando bastante. Então, uma pessoa que, além de um excelente profissional, é um excelente companheiro, amigo, e está sempre procurando ajudar as pessoas. O grupo ele foi formado em 2017, e o objetivo foi sempre de estar colaborando com paroquianos ou não paroquianos, para que a gente pudesse ter sempre um melhor auxílio possível para aquelas pessoas que estivessem em busca de uma recolocação, ou em busca de um novo trabalho, de um novo desafio, de uma mudança de carreira, ou que resolveu empreender. Então, assim, a gente sempre trouxe assuntos pertinentes para que a gente pudesse estar desenvolvendo profissionalmente mesmo as pessoas e os profissionais. Lembrando de novo, as perguntas poderão ser feitas através do chat, tanto no Zoom como através do Facebook. Acho que a gente pode ir começando, né? E antes de começar, eu acho que seria o
uma coisa muito importante que a gente faz sempre antes de começar toda a apresentação ou todo o processo que a gente faz é fazer a nossa oração. Tentando só passar aqui, não estou conseguindo. Então, vamos começar, né, nosso encontro, né, que ele seja um encontro de muita sabedoria, que a gente possa ter discernimento para entender bem, né, os ensinamentos, possa trocar também, né, eu acho que é uma troca, então a gente conta com a participação de vocês também. E para começar, né, vamos nos energizar, né, com uma oração muito forte, que é para que a gente possa fazer todo esse trabalho de forma coerente, que a gente possa aproveitar o máximo possível. Concedei-me, Senhor, serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para modificar as coisas que posso e a sabedoria para distinguir umas das outras. E aí, falando um pouco do projeto Carreira, né? Só tirar aqui. Falando um pouquinho do projeto Carreira, as pessoas perguntam muito onde surgiu, como é que surgiu, qual foi a ideia do desenvolvimento desse projeto. Esse projeto nasceu em 2017, né, da união de alguns profissionais que queriam desenvolver um trabalho para que pudesse ajudar realmente os paroquianos e os não paroquianos no seu desenvolvimento profissional. Então, o conceito dele foi sempre estar buscando ajudar as pessoas, aquela pessoa que vai buscar um desafio profissional novo, aquela pessoa que está em transição de carreira, aquela pessoa que ela está fora do mercado e ela quer voltar para o mercado, os jovens que queriam, né, adentrar nesse mercado. Então, a gente conseguiu trazer um pouco disso para dentro do grupo, que era realmente desenvolver profissionais e estar ajudando tanto os paroquianos como os não paroquianos. Né? E o meta foi sempre acolher todos os participantes, né, o máximo possível e estar tratando todo mundo de forma igual. Então, assim, você não tem discriminação por mulheres, com raças, né, com crenças, né, ter crenças também, apesar de ter esse projeto ter sido desenvolvido dentro da Igreja Santana, que é uma igreja católica, ele está aberto a todas as pessoas a participarem, porque a gente acha que isso aí é o mais importante, essa troca, né, que realmente é o que a gente aprende, os nossos ensinamentos que todo mundo é igual. Né, levar esperança através de nosso testemunho profissionais e cristãos católicos, né, porque o exemplo é tudo, né, a gente sempre acreditou, a gente formou esse grupo, que o exemplo é tudo, e o testemunho, né, dos nossos etapas profissionais, e as pessoas que a gente convida são pessoas que tiveram uma trajetória honesta, correta, né, com muita ética, porque a gente acha que isso é super importante para o projeto, e esse projeto não é diferente. E nós começamos com 2 pessoas, e aí rapidamente ampliou. Hoje nós estamos com 11 pessoas, e quando se tem mais pessoas, né, é muito mais produtivo, porque você tem mais ideias. E do projeto inicial, né, nós tivemos mais 2 braços, que um é um projeto Carreira 30 menos. Por quê? Porque na paróquia ela tem bastante jovens que estão em fase de início de carreira, né, procurando se encontrar, e a gente sabe que essa etapa é muito complicada. Então foi criado o projeto Carreira 30 menos, né, onde jovens da paróquia participam disso e auxiliam jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Isso tem duas coisas boas. Primeiro, que você consegue fazer com que os jovens participem desse projeto e comecem a se engajar em um projeto social, que isso é muito importante. A gente vê cada vez mais a importância desse trabalho no mundo que a gente está vivendo. E outra, porque auxilia bastante jovens que estão em dúvidas, e a gente já teve a grata satisfação de pessoas que fizeram, né, que participaram do grupo e se recolocaram através da ajuda desses jovens que fazem esse trabalho voluntário.
E um outro projeto que surgiu agora com a Covid e está no início ainda, que é um projeto Marketplace Santana. Porque o que aconteceu? Várias pessoas ficaram desempregadas e não conseguiam a recolocação. Então, para que a gente pudesse, eles tinham habilidades para fazer outras coisas. Então, o que a gente fez foi abrir uma porta para que essas pessoas possam estar divulgando o seu trabalho e também para aquelas pessoas que faziam um trabalho mais de mão de obra mesmo e com a pandemia eles acabaram reduzindo, né, a oportunidade que eles tinham de prestar serviço. Então, foi uma forma que a gente encontrou de estar beneficiando e trazendo essas pessoas e fazendo com que a comunidade seja mais unida e você acaba prestigiando os profissionais que você tem ao seu redor. E aí, falando um pouco dos profissionais que a gente traz para poder desenvolver aí, para poder estar trocando ideias com a gente, né? A gente fala que é trocar ideias, mas a gente tem verdadeiras aulas. A gente já falou de storytelling, né? As pessoas, como elas criam e contam a sua história, né? Não é só criar, mas como contar também é muito importante. A gente já falou de transição de carreira, como fazer essa transição de uma forma mais coerente. A gente já falou de psicologia positiva, como ela é importante no mercado de trabalho, né? Como você levar a positividade te ajuda a enfrentar momentos difíceis. A gente já falou de profissionais dos 50 a mais, então como esse mercado tá, como atuar nesse mercado, como buscar o seu espaço, mesmo você tendo mais de 50 anos. O último encontro, a gente falou de como pilotar o caos, né? Porque está vivendo um caos muito grande, e como pilotar esse caos. Então, a gente acabou trazendo isso. Várias apresentações, né? Quem perdeu, e até tem uma pergunta que foi feita, né? Onde se a gente ia voltar, né, com um profissional falando sobre storytelling. A gente vai voltar sim, mas quem quiser assistir a apresentação no YouTube está disponível, então a pessoa pode entrar lá, né, no Projeto Carreira e assistir o vídeo. Com certeza vai resolver esse problema, porque tem muita coisa, tem muito conteúdo lá. E hoje nós trouxemos, e não é diferente, trouxemos Diógenes, né, como eu falei, além de um excelente profissional, e eu vou falar um pouco do perfil dele, vocês vão ver porque que a gente traz pessoas realmente que têm um perfil vencedores, né? Vencedores não só de vencer de sucesso, mas pessoas que conseguem trazer a ética né, e esse conceito de fazer as coisas certas. O Diógenes, atualmente, ele é diretor comercial e marketing da Novitar Alimentação, atuando também como mentor de carreira e negócios. Possui sólidos conhecimentos na jornada do cliente, áreas comercial, operacional, compras e marketing. Conselheiro da Live University, Ibramerc, Abrafac, Associação Brasileira de Facility Management, Property e Workplace. Conselheiro de Administração, certificado pela IBGC, embaixador líder X, membro do Comitê Executivo da Rede do Bem Brasil, mentor do programa Mentoria Nós por Elas no IVG, foi vice-presidente da Associação Brasileira dos Profissionais de RH. Olha só, né, assim, que, cara, e tinha mais coisas ainda que ele falou assim, olha, coloca, não precisa colocar tudo, né? Eu coloquei as principais. Então, assim, olha o nível das pessoas que a gente traz para poder estar conversando com a gente, e com certeza vai ser um momento bem, bem bacana. E hoje a gente vai estar falando, né, da parábola do semeador, né, o que ela se assemelha à procura de um novo emprego, né? Então ele vai estar contando um pouco para a gente sobre isso, né? Com certeza é um ensinamento de uma parábola antiga, mas que ela é muito atual e que assim tem tudo a ver com esse assunto, né, de carreira. E Diógenes, seja bem-vindo, né? É um prazer recebê-lo aqui. Tenho certeza que vai ser um momento bem, bem prazeroso. E antes de você começar a sua apresentação, eu queria que você falasse um pouco da sua carreira, né? Como é que foi a sua trajetória. E também, assim, se você teve algum momento de transição de carreira e como é que foi isso para você. Seja bem-vindo aí.
Muito Bom, obrigado por ter aceitado o nosso convite. agradeço o Evaristo e os amigos, a honra é minha, né? Muito bom, queria agradecer o Padre Cláudio, que é uma pessoa que eu sei que o quanto ele apoia esses projetos que são feitos, né? A Ana, a Cláudia, você, Evaristo, o Marcos e o Alexandre pelo convite. Eu sei que não é... Tem muita gente qualificada para poder vir aqui e conversar, né? Que é o que a gente vai fazer, bater um papo. E talvez o mais importante disso tudo que você mencionou aí da minha carreira é que eu sou um ser humano simples, que gosta das coisas bem feitas, que gosta de ter amigos, que tem uma família maravilhosa, uma esposa e duas filhas, e que esse eu acho que é o meu maior sucesso foi esse, ter construído uma família em cima de pilares cristãos, né, respeitando absolutamente todas as religiões. E agradecer também a Deus porque estamos todos aqui com saúde depois de um dia de trabalho, para alguns outros em busca desse trabalho, né? Bom, eu vou completar esse ano 38 anos de carteira assinada, né? Eu sei que isso hoje já não faz tanta importância assim, porque a gente nem... Quando a gente começou lá atrás a pensar em aposentar, você fala, 30 anos depois você está aposentado, vai estar ganhando bem, né? Infelizmente, isso não aconteceu com a maioria de nós, e muitos de nós não vamos ter essa oportunidade também. Mas eu tive, sim, dificuldades em alguns momentos, né? Quando eu fiz uma primeira transição, que foi depois que eu saí do Exército, eu sou oficial do Exército, primeiro tenente da reserva, e quando eu vim para a iniciativa privada, foi uma transição tranquila, por um lado, porque eu tinha as qualificações para vir para o mundo corporativo, na iniciativa privada, mas era tudo muito novo, porque os termos eram diferentes, né? Você também era olhado de uma forma diferente, apesar de não ter nenhum tipo de preconceito sobre isso, nunca me senti desprestigiado por conta disso. E também tive, infelizmente, momentos de desemprego, onde a busca por algo novo e também a insegurança desses momentos te causam muito estresse, né? Primeiro, porque você inicia acreditando que você não sirva, o que, na verdade, absolutamente não deveria ser levado isso em consideração. São oportunidades ou momentos que se passam, às vezes independem de você, algumas vezes depende muito mais da situação econômica do país, daquela empresa em particular, e às vezes, evidentemente, você também, por alguma razão, não conseguiu atingir o seu máximo de desempenho, mas não significa dizer que você não sirva em absoluto. Então, é algo interessante de se analisar e não se culpar por aquilo que está acontecendo de uma forma momentânea. E os momentos, eles vão passar. E não se trata de simplesmente de falar isso para que a gente possa tranquilizar as pessoas, como a gente sabe que normalmente fazemos quando tem um problema. Mas é de acreditar que isso é verdadeiro, né? E trabalhar para que isso mude. Então, essa ideia de falar sobre o currículo e o semeador, até teve uma pergunta que foi muito curiosa de saber de onde vêm esses insights em relação ao que a gente tem na Bíblia e o que pode ter no mundo real. Bom, primeiro que a palavra que está escrita lá é uma palavra real, não tem nada ali que seja esotérico ou coisa de outro planeta, né? Tem uma questão muito humana de tudo aquilo que se vivia naquele momento. E muitas coisas são atemporal, serviam lá e servem agora. É uma questão de você estar aberto a entender essas coisas e poder buscar esse entendimento de forma mais saudável e de como você coloca em prática. E tem muitas coisas de verdade que eu procuro usar do que está escrito na Sagrada Escritura, seja no Antigo ou no Novo Testamento, para mostrar que existe sim uma conexão, sem aqui fazer proselitismo, né? Não, sem fazer apostolado de trazer gente para cá ou para lá, cada um tem a sua religião e o importante é respeitar essa diversidade, e uma delas é de religião, de crença, mas, ao mesmo tempo, mostrar também que eu tenho a minha e que eu preciso ser coerente com aquilo que eu pratico, baseado com aquilo que eu acredito, porque senão também há uma desconexão absurda entre o que se fala e o que se faz. E você comentou sobre o exemplo, e eu tento seguir um exemplo que não é mole, não é fácil, mas eu leio aqui um livrinho chamado A Imitação de Cristo, um livro antiquíssimo, mas que tem ali muitas coisas que
que pode ajudar a gente a entender como superar algumas dificuldades no nosso dia a dia. E não usando aqui a religião como a base de tudo, mas usando a religião como uma das bases, né? Família, amigos, profissionais de outras áreas, colegas, né? Então, é um conjunto de fatores. E é isso que eu agradeço o convite para falar sobre um assunto que eu vou projetar aqui para a gente poder entender um pouco melhor, mais por uma sequência para mim do que efetivamente para vocês, e fiquem à vontade que esse material pode ser distribuído, não tem nada aqui de segredo, nada disso. E é realmente um bate-papo entre nós. Existem alguns desafios nessa transição, né, que todos nós vivemos quando você tem ou a perda do emprego ou a necessidade de mudança de carreira de alguma forma. Uma delas é, se você perdeu o emprego, é manter a autoestima, que não é fácil, porque sempre existe uma situação de você sempre achar que você não merece aquilo ou que você merece aquilo. Isso não é bom. Aqui está me dando a informação que vocês não estão vendo. Estão enxergando todos? Então, ok. Tá legal. Administrar as dúvidas, né, e incertezas, porque, poxa, o que vai acontecer? Né? O que mudou exatamente na minha condição de profissional ou na minha condição de pessoa? Superar o medo, porque quem tem medo, eu aprendi isso muito cedo, é porque tem responsabilidade. Não existe a possibilidade de você não ter medo, a não ser que você seja irresponsável. Porque nós, de modo geral, sejamos homens ou mulheres, a gente tem a questão de querer prover o melhor para a nossa família, para nós mesmos, né? E ter medo de não conseguir fazer é algo natural. Não tem que ter vergonha disso. E muitas vezes as pessoas se sentem diminuídas por conta desse medo que é natural de quem tem responsabilidade. Óbvio, né, as questões financeiras, porque o que pese dinheiro não trazer a felicidade, mas ele ajuda em muitos aspectos e hoje, de modo geral, muitas coisas dependem da questão financeira, né? E não se trata de luxo, mas se trata de realmente de sobrevivência e até de própria questão da própria autoestima, no sentido de você ter dignidade, de estar trabalhando, de poder estar trazendo o sustento para a tua família. E um ponto que eu acho importante, muito importante, que, de modo geral, a gente só faz quando está em dificuldade, é mais ou menos como a gente costuma ouvir em algumas homilias, você só procura a Deus quando você tem problemas, né? Quando está tudo bem, você nem lembra que ele existe, né? Que são conexões e networking, né? É muito comum nós não fazermos, e no momento de desespero, no momento de problema, no momento de transição, você querer achar uma ajuda nessas conexões, nesse networking, mas você não fez. Isso é um ponto que eu gostaria muito de que as pessoas pudessem se dar conta disso, e é algo que é possível fazer, inclusive agora. Pois não, Evaristo? Queria pegar um gancho aqui, tem até uma pergunta, né? Se conexão e network é a mesma coisa, né? Pegando um gancho nisso que você está falando, o que você acha? Tem várias pessoas que têm dúvidas se a conexão e o network são a mesma coisa e deveriam ser tratadas da mesma forma. Olha, na verdade, são coisas semelhantes, mas não é a mesma coisa, né? Para simplificar, conexão é algo do tipo, eu te conheço. E isso é bom, mas é uma mera conexão. Nós estamos conectados por alguma razão, por exemplo. Eu estou falando eu, você, não necessariamente eu e o Evaristo, né? Mas, às vezes, tem coisas que nos unem. Como a própria fato de pertencer a uma situação na paróquia, o fato de pertencer a um determinado clube ou praticar um determinado esporte. Eu me conecto com essas pessoas. Isso faz parte, mesmo antes das redes sociais, já era algo assim. As conexões eram feitas dessa forma. Networking é uma coisa mais complexa, mais profunda. Eu diria que é a pós-graduação da conexão. É algo que vai além de você simplesmente saber quem é o Diógenes, ou se ele costuma sentar no fundo da sala ou no fundo da igreja, ou se ele frequenta aquela roda de bate-papo. Vai além disso, vai de você construir uma relação de conhecimento mais aprofundado.
não necessariamente se transforma num grande amigo, porque às vezes você não chega a se tornar um amigo, mas você chega a ser tão conhecido da pessoa que vai fazendo uma situação de concreto entendimento daquilo que você precisa e daquilo que eu preciso, e ambos vamos tentando nos ajudar nesse caminho, nessa jornada. E é óbvio que isso, de certa maneira, começou nas relações profissionais, de forma profissional, por conta de você ter uma questão de que alguém que precise de algo e o outro que também precise comprar, o outro precise vender. Então, de certa forma, esse processo começou muito mais nessa relação comercial. Mas hoje vai muito além disso, né? Vai através de você conhecer pessoas que podem, através delas, de forma direta ou indireta, te ajudar em algum momento na tua vida, mas sem essa coisa de vou fazer para poder receber. Tudo que você faz com o intuito de ter uma volta pode ser que não volte. Tem uma frase que eu gosto muito que é: quando você faz o bem, o universo conspira a seu favor. Quando você faz as coisas desinteressadas, a chance de você ter conexões e networking de valor é muito maior. Então, são coisas bem diferentes. Nesse momento aqui, a gente pode estar se conectando, mas se nós marcarmos daqui a 2 dias um bate-papo individual, depois marcarmos um café quando houver a possibilidade de fazê-lo, depois entender melhor o que cada um faz, como eu posso ajudar, a gente está fazendo networking. Então, eu costumo brincar que é a pós-graduação da conexão. Obrigado. Não por isso. E aí, continuando aqui, a parábola, o que ela diz, né? Um semeador deixa cair uma semente pelo caminho, outro em terreno rochoso, outra entre espinhos, e todas se perderam. Entretanto, quando a semente cai em terra boa, ela cresce e multiplica. E dos 4 evangelhos, nós temos 3 que citam essa parábola. Então, para mostrar o quanto, na visão dessas pessoas que foram discípulos de Cristo, essa parábola fazia muito sentido. Tem parábolas que só constam num evangelho. E não quer dizer que ela não seja importante, mas ela não acabou tendo a mesma força do que essa, por exemplo, que está em 3. Então, o que me fez pensar sobre essa questão da parábola do semeador com o currículo? Algumas pessoas me procuram, amigos e pessoas que têm a necessidade de uma recolocação, e é muito interessante que nos primeiros 15 minutos elas se queixam de que elas fizeram muitos currículos, enviaram dezenas e centenas e não tiveram sequer uma resposta. Foi daí que eu falei, poxa, será que a gente está fazendo a coisa certa? Será que, de verdade, eu estou semeando corretamente? Porque é comum e é muito assim, normal acontecer, e não tem nada de errado, é que você quer mostrar que você está trabalhando. Então, se você chega no final do dia e fala para a esposa que chegou do trabalho, que você ficou ali lavando a louça, cuidando das crianças, que é comum, afinal de contas está em transição, você quer anunciar que, olha, hoje eu consegui mandar 30 currículos, como se isso, de verdade, aliviasse alguma coisa no sentido emocional. E, de verdade, ele alivia. Mas, se ele foi feito apenas de uma forma de lançar, né, essas sementes ao vento, elas podem não ter caído em terra boa. Então, existe um método para você poder fazer essa tratativa de como eu busco uma recolocação, como eu busco um novo emprego. E esse novo emprego não necessariamente é porque eu estou desempregado, pode ser estando empregado, querendo buscar uma nova ocupação numa outra empresa ou num outro ramo. E aí eu vi 2 pontos bem comuns entre a parábola e você procurar uma oportunidade de trabalho. Uma delas é ter uma boa semente. E a boa semente é o que você construiu ao longo da tua vida em termos de histórico profissional, experiências, né? E lembrar que isso é como se fosse um livro, né? O Evaristo comentou que já se tratou aqui do storytelling, né? Que nada mais é do que contar uma história que tenha começo, meio e fim e que empolgue as pessoas a ponto delas se interessarem por você. O currículo é muito disso. É uma história contada em poucas páginas, como se fosse um livro, onde ele tem uma capa, que é o que faz, às vezes, a diferença, e ali a gente comete alguns erros e alguns enganos. E não estou nem me referindo a algoritmos, não. Estou me referindo ao próprio recrutador, o selecionador humano. Ele
Se ele não entende e ele precisa fazer uma triagem de 100, seguramente o que ele não entendeu, ele não vai perder tempo, ele vai simplesmente descartar. E muitas vezes foi ali, no nome, né? No nome do título da capa, né? No cargo, na ocupação, que já começou o erro, né? Ou a desatenção, não necessariamente um erro. E a outra parte de um livro muito bom é o conteúdo, porque a capa é importante, porque é onde você começa efetivamente a olhar. E o que tem semelhante aí entre o livro e o currículo? Quando você manda um currículo simplesmente porque você mandou para uma vaga e tudo mais, que você não tem uma conexão, ou você não tem um networking, é mais ou menos como você entrar numa livraria sem saber que livro você quer comprar e você fica lá 1 hora. Seguramente você vai ver dezenas de livros, vai olhar a capa, vai ler as línguas, né, as orelhas que a gente fala, e vai tentar entender ali como você pode ter aquele livro para você se melhorar, seja profissional, pessoalmente. Que é muito diferente de quando alguém te indica um livro. Normalmente, quando alguém te indica o livro, você absolutamente nem olha a capa, você vai lá acreditando na pessoa, no bom senso que ela fez e naquela indicação, você simplesmente compra o livro, vai para casa e começa a ler. Muitas vezes você nem leu as abas lá, as orelhas, a língua, enfim. Então, é muito semelhante. E a gente esquece desse detalhe. Então, esse é o primeiro ponto, ter uma boa semente. E claro, né, gente, todo mundo que trabalhou na vida tem boa semente. Escrever isso, colocar a sua história no papel, não é tão difícil. O difícil é você resgatar os pontos importantes e colocá-lo numa cronologia que faça sentido e que torne a leitura do teu currículo algo gostoso, algo suave e algo empolgante para quem está recrutando. Esse é o primeiro ponto que eu vejo como um dos pontos em comum com a parábola, ter uma boa semente. E a outra é semear em terra boa. E semear em terra boa dá trabalho, porque a própria Ana colocou lá na chamada desse evento, né, no LinkedIn, e ela fez uma menção, eu não vou lembrar agora o nome da pessoa, mas uma menção de que procurar trabalho dá trabalho, e dá mesmo. É algo que, se não tiver gasto de energia, você não fez bem feito, pode acreditar. Eu estou falando de quem já teve que procurar, não pense que esses 38 anos foi só mudando de emprego, aumentando o salário, porque eu fui procurado pelos outros. Não, eu também perdi meu emprego e eu também tive que fazer isso que eu hoje dissemino para as pessoas, mas começou primeiro comigo, de verdade, entendendo como eu poderia fazer algo para mim, no primeiro momento, de conseguir essa nova colocação e quanto mais rápido, melhor, exatamente para não entrar no espiral da ansiedade, da baixa autoestima, daquilo que vai te incomodando, porque as coisas não vão acontecendo, né? E, lamentavelmente, numa analogia muito clara, os boletos sempre vencem, né? Então, você tem que lutar contra isso. E prospectar uma nova ocupação é muito parecido, se não diria quase igual, com aquilo que faz todos os dias o profissional de vendas. Todos os dias, um profissional de vendas ele sai da sua casa para encontrar um comprador, para vender um produto. E é muito parecido com aquilo que a gente faz quando a gente está tentando encontrar um novo emprego. É por isso que eu fiz aqui uma analogia, né, da boa semente, que é aquilo que nós, enquanto executivos, fazemos quase que o tempo todo. Se nós falarmos assim, quem nunca viu essa análise SWOT na vida, não trabalhou em uma empresa. Ele pode não ter praticado, ele pode não ter sido envolvido para fazer, mas ele já ouviu falar. E para que eu possa ter uma ideia da boa semente, eu preciso entender quais são as minhas forças. Aquilo que efetivamente o meu novo empregador vai olhar e vai dizer, eu preciso do Diógenes. Né? Poxa, se o empregador está precisando de um centroavante, ele não vai contratar um back central, né? Back central, eu fiquei aqui a minha idade, mas, enfim, não vai contratar um zagueiro, né? Ele vai contratar um centroavante, alguém que possa fazer muitos gols, né? Então, se essa é a minha força, eu tenho que colocar isso à disposição das pessoas, para que elas saibam disso. As minhas fraquezas, é evidente que aqui nós estamos falando de fraquezas que é para nós podermos melhorar, não significa que a gente vai expô-las absolutamente. Mas, exemplo, poxa, o meu inglês não é bom. Então, é óbvio que se eu for semear em empresas multinacionais
americanas, inglesas, ou que falem o inglês fluentemente, eu vou ter uma dificuldade de contato ali. Pode até ser que o meu currículo seja muito bom, que as minhas forças sejam excepcionais, mas eu tenho uma fraqueza que é não falar aquela língua. Isso vale para muitas coisas. Muitas pessoas me procuram para dizer assim, poxa, eu preciso disso, mas a vaga requer o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Você tem engenharia? Não. Poxa, então veja, é uma fraqueza grande, porque vai demorar quanto tempo para você conseguir ter o CREA? Você vai ter que fazer uma faculdade, ou de engenharia ou de arquitetura, para poder ter esse número. Então, essa responsabilidade técnica é uma fraqueza que não faz muito sentido. Se você tem aí o sabático, se você tem condições de ficar com o balão no alto sem trabalhar durante 4 anos, faça engenharia, tire o seu CREA e vá atrás daquilo que você quer. Porque, afinal de contas, isso é importante para a gente trabalhar com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente quer. Dizem que quando você trabalha com o que você gosta, você nunca trabalha um dia na vida. Mas percebe que já não dá para ser uma coisa para depois de amanhã, porque vai ter um tempo aí de maturidade. Conhecer quais são as oportunidades que eu tenho com as forças e as fraquezas que possam me colocar mais perto daquilo que a gente chama de vitórias rápidas, né? Aqueles quick wins, né? O que faz eu ser mais atrativo rapidamente, porque eu preciso me recolocar? Não em qualquer emprego, não em qualquer situação, mas então quais são as oportunidades que eu posso trabalhar para isso, né? E também os desafios, porque às vezes tem fraquezas que vão me impedir de conseguir determinadas situações. De modo geral, na análise SWOT, a gente chama aqui de ameaça, né? Mas nós não somos ameaçados absolutamente por ninguém. Claro, hoje, por exemplo, eu tenho amigos que têm uma dificuldade enorme de contratar pessoas do e-commerce. Porque o e-commerce deu um boom nesse último 1 ano, adiantou-se aí pelo menos 5 anos daquilo que deveria ser numa situação normal, mas a Covid trouxe uma realidade diferente e teve que se impulsionar. E não é só o profissional de e-commerce no sentido do comercial, da pessoa que vende, mas de toda a estrutura da cadeia, né? As pessoas de desenvolvimento de software, as pessoas que fazem a parte de atendimento, logística, tudo isso mudou de uma forma absurda em pouco tempo. E nós não nos preparamos para isso, de modo geral, né? Eu sou conselheiro de uma universidade que trabalha muito essa linha também da inteligência de mercado, mas a gente teve a felicidade de lançar, no segundo semestre do ano passado, um curso de MBA e um de pós-graduação mais lato sensu, exatamente para tentar fazer com que pessoas que conhecem o mercado de alguma maneira conhecessem as ferramentas para esse segmento. Mas é muito, muito dinâmico, então não tivemos ainda condições de formar ninguém, então a gente ainda não vai conseguir abastecer o mercado com essas coisas. Então, quais são as oportunidades e os desafios? Uma coisa importante, que eu sei que é difícil fazer e falar é mais fácil, mas se você está procurando um emprego, está na hora de você decidir o que você quer de melhor para você. Por incrível que pareça, talvez empregado, você nunca pensasse em mudar de carreira, mudar de segmento, mudar de país ou de cidade ou de estado. Estando desempregado, em que pese ter todo um lado negativo, tem esse lado, que é, poxa, será que não tem oportunidades aqui? Né? Será que o que eu faço em São Paulo não dá para fazer em São José dos Campos, ou não dá para fazer em Araraquara? Não dá para fazer no Mato Grosso? Então, percebam que nem tudo é tão ruim assim, que a gente não possa olhar, e não estou falando aqui do copo meio cheio, porque eu sou assim. Eu não sou poliana, mas eu sou um cara otimista. Mas de olhar e falar, tem oportunidade. E talvez você nunca mudasse. Né? Tem uma historinha da vaca, eu não vou contar aqui, porque muitos de vocês sabem, que é a história do chutou o balde, e na verdade ele chutou, foi a vaca pelo brejo, e depois de um tempo voltou e aquela família estava muito melhor do que quando ele só tinha a vaquinha para cuidar. Então, pensem nisso, né? Porque é o pensamento positivo que também ajuda a impulsionar as tuas ideias e verificar as oportunidades melhores. Outra coisa da boa semente é qual é a minha experiência? Porque nós ficamos focados, eu falo porque aconteceu comigo, a gente fica focado naquilo que a gente faz, ou às vezes no cargo, não por conta do ego, mas, por exemplo, diretor de compras. E aí eu me sinto falando só da área de compras, eu não consigo olhar para a minha experiência
e perceber que, poxa, espera um pouco, mas teve um momento da minha vida, e que pode ter sido representativo, que eu era um profissional de vendas. Por que eu tenho que me ancorar no meu último emprego, no meu último cargo, para efetivamente buscar uma nova oportunidade? Será que eu tenho que ser limitado a isso mesmo, ficar enquadrado numa caixa e não ter essa visão mais amplificada? E aqui a ideia é essa. O A, o B e o C são os cargos que você desempenhou, ou as funções que você desempenhou ao longo da sua carreira. Como eu mencionei no começo, vou fazer 38 anos esse ano aqui de carreira, eu passei por, tirando o Exército, teve 3 grandes áreas que quase ali em torno de 10 anos cada uma. Compras, comercial e operações em serviços. Então, eu tenho muito a oferecer. Aqui eu não estou me autoelogiando, eu estou dizendo, dentro dessa ideia da experiência, eu tenho muito a oferecer para o mercado. Eu posso navegar nesses 3, mas se eu coloco lá só vendas, eu sou um profissional que vai ser procurado como vendedor, que pode ter muito sucesso. Eu tentei unificar, no primeiro momento, o meu cargo lá, chamei de diretor de negócios. Sabe quantas propostas ou entrevistas eu recebi? 0. Por quê? Porque não existe esse cargo, diretor de negócios. É um cargo que não tem, não adianta, né? Então, foi quando eu percebi que, às vezes, o meu único currículo ele tinha que ter outros nomes e, com certeza, outras forças para que eu destacasse aquele nome. Então, diretor de compras, eu tinha que focar nas coisas da área de compras. Diretor comercial ou de vendas, eu tinha que focar na área de vendas. Diretor de operações, eu tinha que focar nas operações que eu fazia. Então, não significa que você vai ter 15 currículos, porque os currículos são o mesmo, porque a sua história é a mesma. Mas a capa da edição pode mudar, né? Tem livros acadêmicos aí, a gente sabe disso, porque dá aula e tal. Quando eu estudava era de uma cor, hoje é de outra. Mas ele está na 20ª edição, né? Por que o meu currículo tem que ser a mesma coisa sempre? Ele não vai mudar a minha história, mas eu posso destacar aquilo que é mais importante naquele momento. E aí, posso fazer uma perguntinha só antes? Deve, por favor. Como é que você vê assim, a importância da última empresa para que você consiga uma nova oportunidade? Como é que você vê isso? Se todas as empresas são iguais, se você tem alguma... Se você acha que a última empresa é a que mais você deveria focar? Olha, na verdade, é óbvio que é muito mais fácil você navegar no segmento que você atua. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sempre naveguei no segmento de serviços. Nessas 3 grandes áreas que eu atuei, foram sempre em serviço. Eu nunca tive a oportunidade de trabalhar numa indústria. Então, é claro que se eu for tentar fazer o meu currículo chegar nas farmacêuticas, muito provavelmente nenhum CEO, a não ser que ele seja louco, vai me contratar. Eu, se fosse ele, contrataria. E vou dizer por quê. Porque vender produto, de modo geral, ele é menos difícil do que você vender serviço. Porque serviço é algo intangível, algo que você tem que criar na mente do outro a ideia de que você é capaz de fazer aquilo e que pode não ter nenhum tipo de risco. O produto você pega na mão, né? O medicamento você sabe, porque nenhum medicamento é lançado sem que não tenha todas as comprovações técnicas e tudo mais. Então, você sabe dos riscos, né? Tem uma taxa X, Y, Z de problemas tal. Mas é óbvio que o CEO das Big Pharmas não vai me chamar para uma entrevista. Eu não tenho a menor ilusão sobre isso. Então, é claro que a minha chance dentro daquelas ameaças ou lá daqueles desafios é imensa. Então, se eu ficar mandando currículos para as farmas, é óbvio que eu não vou ter a chance que eu teria nas áreas de serviços, porque eu sou uma pessoa disso. Mas eu lembro de uma entrevista do presidente que era da Nabisco e foi ser presidente da IBM, que um repórter perguntou para ele: poxa, mas o senhor veio de uma empresa de alimentos, o que o senhor conhece de computadores? Ele falou: nada. Mas no cargo que eu estou, eu não tenho que conhecer de computadores, eu tenho que conhecer de gente. E de gente eu conheço muito. Então, percebe que é claro que a gente não tem todo mundo com essa mentalidade, todos os CEOs com esse pensamento. Mas o mundo está começando a mudar muito rapidamente. E pode ser que essas visões, que não é encaixotada, possa te dar uma oportunidade, né? É claro que é muito mais comum, se você era da indústria automobilística, ficar na automobilística e assim sucessivamente.
mas eu não acho que você tenha que se prender apenas àquele segmento que você estava antes ou apenas àquele cargo, porque isso te leva a ficar sempre rodando em torno das mesmas coisas. Eu, por exemplo, trabalhei na prestação de serviço de alimentação e eu fui o único executivo, isso não sei se é bom ou ruim, mas eu fui o único executivo do board que trabalhou 2 vezes nas 2 empresas que estão no Brasil, Sodexo e Grupo Compass. Então, eu trabalhei 2 vezes, em 2 momentos completamente diferentes. Isso nunca ocorreu com nenhuma delas. Por quê? Porque não tem opção de multinacionais nesse segmento. Então, se eu quisesse continuar uma empresa multinacional, uma das 2. Mas será que é lá que eu vou ser feliz? Será que é lá que eu vou ter entre aspas, esse sucesso que a gente busca, que não é, na verdade, elogios, like, nada disso, é bem-estar, é qualidade de vida, é poder estar com os amigos, com a família. E, num determinado momento da minha vida, foi muito importante, me deu muito conhecimento, me levou para fora do país diversas vezes. Mas hoje já não é isso que me motiva mais, né? Não é ficar uma semana fora, longe da minha família. Ao contrário, eu prefiro ficar uma semana dentro com a minha família. Então, é uma questão do que te motiva naquele momento. Então, é óbvio que, para mim, foi muito difícil mudar de segmento, mas, olhando lá, eu mudei. Eu fui ser diretor de uma empresa de marketplace, de compras, eu fui ser diretor de vendas de uma empresa de segurança, mas tudo isso é serviço. Eu ainda não tive a oportunidade de ser diretor de vendas de uma Nestlé, por exemplo. Seria um desafio bastante interessante por ser um produto, né? Então, não faz sentido se conectar apenas com aquilo que está perto, não. Abre essa janela e tenta ver mais coisas. E esse modelo que eu desenvolvi baseado naquilo que eu fazia o tempo inteiro, e muitos daqui fazem, que é uma parte do plano estratégico, era pensar estrategicamente sobre mim. E foi aí que eu descobri isso. Obrigado pela pergunta, Evaristo. Ok. Como eu falei, o currículo é uma capa. Perdão. Desculpa, Jones, deixa eu aproveitar que você falou de plano estratégico. Tem uma pergunta no chat voltando um pouquinho para análise SWOT, que a pergunta é: você recomendaria fazer essa análise SWOT ouvindo pessoas de fora, pessoas com as quais você tenha confiança, nível de confiança? Claro, total. Olha, lembra, super pergunta, obrigado, Ana, e obrigado quem fez. Lembra lá que eu falei de conexão e networking? A minha última mudança, a minha última transição, eu falei com 6 CEOs, 4 que eu trabalhei e 2 que eram meus clientes. E eu dizia assim, cara, eu não quero emprego, eu quero conversar com você, me dá 1 hora. Você tem essa 1 hora, eu sei porque... E eles me deram. E foi lá que eu perguntei, como está o negócio, como está o mercado, qual é o perfil que você vê em mim que faz sentido. É muito legal de você perguntar, fazer essa espécie de NPS, né, de você, claro, com gente que seja confiável, pessoas do seu relacionamento, mas que não vai para dizer tudo bem, você é bonzinho, não vale perguntar para a filha, né? Eu tenho 2, tem que perguntar para alguém que vai ser sincero em dizer, olha, você precisa melhorar ali, você tem esse ponto que não está bom, tem que fazer isso, tem que fazer isso. E a gente não faz normalmente, e foi aí que eu descobri que tem que fazer. Por exemplo, a gente tem que pagar almoço para as pessoas ao longo da vida, café da manhã, tem que pagar. Pague. Porque quando você precisar dessas pessoas, o lugar que você vai encontrar com elas é no mesmo restaurante, no mesmo bar e na mesma padaria. E pode ser que você não tenha, naquele momento, eu estou exagerando, dinheiro para pagar, mas você já pagou ali aquela vez do outro. E não é que você está fazendo isso com a intenção de receber, absolutamente, porque você pode não precisar. Mas é muito comum você não fazer absolutamente nada, né? Porque você pode estar sendo inviolável, você jamais vai perder aquilo que você tem. E realmente é um baque enorme quando a gente perde, né? Eu lembro que, quando eu fui para o Exército, eu tinha um prefixo, né? Eu era o tenente Diógenes. Aí eu saí e fui trabalhar no Grupo Accor, e trabalhava no Grupo Accor, dentro do Accor tinha o Grupo Ticket. Aí eu passei a ser o Diógenes da Ticket. Eu percebi que eu não era nada, né? Porque ou era um prefixo ou era um sufixo que me definia. E, na verdade, quem me define sou eu. Não é a empresa, nem o título, sou eu que me defino, né? Foi quando eu fui buscar ser eu um profissional melhor, muito mais qualificado, estudado sempre, estou atualizando sempre, porque aí sou eu, não é... Pouco importa
né, a empresa que eu represento. Hoje, por exemplo, eu trabalho numa empresa que fatura 60 milhões. Já trabalhei em empresa que faturou 5 bilhões. E eu não deixo de ser chamado para participar de qualquer tipo de atividade porque eu não tenho mais o sobrenome, né? Por quê? Porque sou eu. O valor está em mim, não está na empresa. Então, é muito importante isso e é muito importante se conectar com as pessoas que podem te dar essa luz. Tem muitos caras que me deram muita luz. Falaram, olha, eu vejo você com esse perfil aqui. Se você conseguir isso aqui, mostrar, potencializar isso, mostrando dentro dessa capa e desse livro, você vai ter muita oportunidade. E realmente ajuda muito. Então, obrigado pela pergunta, Ana. Muito importante. Aqui é evidente que não tem interesse nenhum de mostrar o que é o meu, tá? Aqui é só para mostrar a capa. A capa, normalmente, é aquela primeira página. E aí, eu deixei de propósito esse diretor de negócios, que é o seguinte, já começa lá, né? Tudo bem que pode ter ou não ter esse cabeçalho, mas diretor de negócios, concordam que é difícil de alguém imaginar o que possa ser isso? Poxa, o que ele quer dizer com diretor de negócio? Ele tem que ler mais daí para baixo. Já ficou difícil. Se ele tem 100 currículos para ler, é evidente que, dependendo dos níveis, as pessoas vão ter mais tempo, não vai ter 100 currículos para ler, mas, de qualquer maneira, é uma análise que você tem que julgar. Então, se eu colocasse ali diretor de vendas ou diretor comercial, se é, inclusive, algo universal, as pessoas vão, deixa eu ler a próxima linha, né? Bom, 37 anos de experiência na gestão comercial, então, lá em cima, comercial, aqui, gestão comercial primeiro. E depois as outras coisas, para ele perceber que eu tenho outros conhecimentos, né? Aí, uma coisa que, na minha idade, apesar de ser jovem, vou fazer 55, tem um valor bom, é o fato de eu ser um profissional certificado como conselheiro, porque significa dizer que eu consigo navegar no board das empresas, né? Eu sou C-Level desde 98, então são 23 anos atuando diretamente com os presidentes das empresas que eu trabalhei, então isso tem um peso também, né? Então, essa é a capa. No final dessa primeira página, a pessoa tem que ter entendido quem é você, o que você faz, o que você fez. E aí, tem um peso para ela continuar lendo ou não o livro. Porque se você mandou o teu currículo, como aquilo que eu falei, você chegou na Saraiva para comprar, ou na FENAC, agora não tem mais FENAC no Brasil, Saraiva também não tem, está difícil, né? Livrarias, acho que a gente vai ter um problema imenso, vai ter que ser Amazon mesmo. Você vai ficar percorrendo aqueles corredores todos e vai tentar achar uma capa legal. Então, a capa é tudo, é importantíssimo. E depois o conteúdo tem que ser algo que basicamente o conteúdo são duas coisas, eu pus aqui de propósito: histórico profissional e os cursos e treinamentos de aperfeiçoamento. Por que essas coisas são importantes? Porque é aí que vai contar a tua história, né? Poxa, é claro que aqui sou responsável pelas atividades de planejamento das ações estratégicas, desenvolvimento comercial e marketing, liderando uma equipe de 4 gerentes. Eu estou lá faz 1 ano e pouquinho. Não tenho muito o que contar, né? Tem sucessos, evidente, mas não tenho o que falar ali, dizer o que eu fiz. O que você consegue fazer em 1 ano e 6 meses numa empresa? Não sei que ela seja um desastre, você possa ter, como CFO, você retomou a empresa, salvou a empresa. Do contrário, eu falo isso porque a minha esposa é psicóloga, ela sempre falou que eu sou sempre ansioso. Ela falou, pô, Jorge, o ser humano, para nascer, demora 9 meses, para andar, mais 2. Né? Você quer resolver os problemas da empresa em meses? Não vai conseguir. É claro que isso tem que estar alinhado com quem está te contratando, porque às vezes ele acha que você é Harry Potter, né? Mas aí é uma outra discussão. O fato é que, se você estiver alinhado com isso, o tempo que você vai ter para trazer o seu conhecimento para aquele negócio e fazer evoluir vai ser a verdade. Mas nós não estamos falando do futuro, nós estamos falando do passado. Então, isso é importantíssimo, dentro daquela linha do storytelling, né? E aí começa a parte que dá mais trabalho, porque contar de nós mesmos e tentar montar um currículo bem feito dá um pouco de trabalho, mas ainda é algo que você, quem está fazendo, com você mesmo, com ajuda ou sem ajuda de um profissional. Mas semear a terra boa é onde vem aquela questão que eu coloquei, que é exatamente semelhante a que um vendedor faz todos os dias, que é vender um contrato. E isso não é fácil. E aí, você Jorge, precisa... Oh, perdão. Posso só interromper? Desculpa aí. Deve sempre. Mas é que eu acho que, assim, as pessoas falam muito de marketing pessoal, né? Assim, faça seu marketing pessoal, e aí você é a pessoa de marketing também, né? E eu também sou. E, assim,
Quais são os cuidados que a pessoa deve tomar e como fazer esse marketing pessoal, né? Porque eu vejo muitas pessoas tomando um viés muito complicado e às vezes não sabe e acabam atropelando. Que você indicaria assim, para as pessoas fazerem, como fazer e quais são os cuidados que devem ser tomados? Olha, Evaristo, primeiro, né, que essa questão do marketing pessoal é algo muito pejorativo e negativo do ponto de vista corporativo, né? Porque quando você faz o marketing, e o marketing da década de 60, de 50, era o marketing que você conseguia vender cigarro. Você imagina um troço desse, não? Imagina, né? Não dá para imaginar o quanto os caras mentiam sobre o que estava dentro daquela cigarrete ali, 20 negócios. Então, o marketing pessoal ficou algo do tipo assim, esse cara é oco, né? Ele é bonitinho, né? Ele tem uma boa apresentação, fala bem, sorridente, mas não tem conteúdo. Então, a primeira situação é você falar daquilo que você tem de verdade. E todos nós temos valores, temos dons, temos talentos e temos coisas que fizemos. Só não tem quem não fez. E aí não tem, mas quem fez, tem. É só uma questão de sentar com calma, analisar o seu histórico e poder escrever. Eu diria que nesse momento, de um tempo para cá, o mais importante do que o marketing pessoal é a marca pessoal. E isso tem um peso e um valor muito grande. E, basicamente, isso está formado na autoridade. Ou seja, se você é um profundo conhecedor daquele assunto, daquele tema, não importa qual seja, né? Evidente, aqui nós estamos falando de temas relacionados ao trabalho, então, temas mais corporativos. Mas, se você é um profundo conhecedor de talento, né, de desenvolvimento de talento, de procuras de profissionais, ou de vendas, ou de compras, você deve mostrar ao mundo, e aí você tem uma bela de uma vitrine chamada LinkedIn, que você é um profissional com aquele conteúdo. Mas é conteúdo, não é só a embalagem. E o marketing pessoal remete à embalagem. E a marca pessoal remete ao conteúdo, ou seja, aquilo que você tem de valor e de autoridade sobre aquele assunto. E é nessa hora que você é visto de uma forma diferente pelas empresas que querem te contratar, pelos pares, né? Pelos colegas de profissão, né? As pessoas vão torcer para o seu sucesso porque elas sabem que é verdadeiro, que não é um fake, né? Não é uma maquiagem, porque você é aquilo, você é transparente, você é uma pessoa autêntica. Eu acho que isso é o grande desafio do mundo moderno, é ser autêntico, né? Porque muitas vezes a gente vê pessoas felizes que depois... o que aconteceu com ela? Ela cometeu o suicídio. Poxa, mas ela parecia ser tão feliz, né? Porque as redes sociais permitem essa dicotomia, esse paradoxo, né? Então, a autoridade da marca pessoal é importantíssima. E hoje é um tema que tem muitos excelentes profissionais que podem ajudar, tem a custo zero, a custo baixo, a custo muito alto, né? Você não precisa ter a melhor foto profissional, em que se tiver que tirar uma foto boa, eu aconselharia o Alexandre, né, que está aqui, mas não precisa ser essa foto profissional, uma foto boa já está bom, né? Porque quando você vai para uma foto hiper, super profissional, tem que tomar um cuidado que aí fica parecendo talvez que você esteja maquiando, né? Você está usando o Photoshop, né? E eu acho que a gente tem que ser o mais autêntico possível. Se você é assim, você é assim. Deixa eu emendar uma outra pergunta que a Chris Persson fez, né? Mas, de modo geral, o repertório mais amplo de experiência é bem visto no mercado? O que acontece assim, boa pergunta, Cris. O que acontece? É evidente que quando a empresa quer contratar alguém muito específico, é evidente que essa tecnicidade é o que ela está buscando. Então, por exemplo, se a pessoa quer um profissional, vou dar o exemplo da Big Pharma para mim, né? Se ela quer um diretor comercial estrito ali, eu não caibo lá, de verdade, e nem me chateia isso. Mas se ela pensa num cara que pode fazer o relacionamento com os fornecedores, o relacionamento com os médicos, o relacionamento com os parceiros, o relacionamento com o governo, ela olhar para mim, ela vai perceber que eu posso ter um perfil muito mais adequado para esse tipo de situação do que efetivamente se o cara conhece a fórmula da dipirona, que eu não tenho nem a menor ideia, né? Porém, o mundo veio mudando. De um tempo para cá, todo mundo queria o especialista, hiper, super. Hoje,
as pessoas se querem um pouco mais aberto isso, eles querem um cara mais, entre aspas, generalista, mas que saiba daquilo que vai fazer. Então, não pode ser assim, não conheço nada de TI, você é o diretor de TI. Não. Mas se você não necessariamente é um cara de TI que conhece o bit e o byte, você pode ser diretor de TI, por incrível que pareça. Parece um absurdo, o Marcos é um profissional assim, o Keika também, né? O nosso amigo, assim, o que eu vejo? Que são pessoas que podem ser um profissional brilhante sem ter necessidade dessa tecnicidade absurda do ponto, porque o negócio é aquilo do presidente da IBM, né? Eu conheço de gente, né? E pode ser que isso já resolva. Então, essa coisa do eclético aconteceu, não foi algo que eu persegui, né? Foi meio que natural, foi acontecendo naturalmente. Então, dentro da indústria de serviços, eu acabei passando por essas áreas. Eu sou um apaixonado por recursos humanos, nunca tive a oportunidade de ser um diretor de recursos humanos, né? E diretor de recursos humanos, aí eu digo assim, DP pode deixar com o financeiro, eu quero só o DHO, né? Quer dizer, eu quero a parte mais difícil, a parte mais fácil deixo para os outros. Mas eu, por exemplo, dentro da área de serviços, eu vejo que eu posso navegar nessa atividade, sem ter conhecer um byte do que é o e-social, por exemplo, né? Mas aí eu preciso que a empresa acredite nisso, né? E aí a minha experiência nesse período todo, juntada ali, tudo é que vai falar, bom, esse cara pode dar certo mesmo, sendo um cara de desenvolvimento organizacional e humano dentro de uma empresa de serviços, porque, afinal de contas, ele conhece a operação, ele sabe qual é a dor do terreno, ele conhece de vender, ele conhece de comprar. Poxa, ele sabe como esse mercado é dinâmico, né? Então, é nesse sentido que eu acho que você não pode se sentir frustrado pelo que você fez e por aquilo que o mercado quer. Porque, de verdade, o mercado está mudando muito o que ele quer. Ele ainda não tem a certeza absoluta de tudo. Algumas áreas mais, outras menos. Essa é a minha visão, né? Obrigado. E aí, dentro dessa linha do semear terra boa, você tem lá empresas e pessoas, né? Tá bom, eu já defini lá que eu quero ser um profissional de compras, por exemplo. Quais são os segmentos que eu posso atuar, né? Poxa, eu venho do segmento de alimentação. Então, o próprio segmento de alimentação pode ser, poxa, segmento de alimentação, eu acho que eu posso no varejo de alimentação. Acho que tem ali um segmento varejo de alimentação. Pô, eu fui de compras e logística. Poxa, de repente eu posso estar no segmento de compras e logística desse segmento de alimentação. Então, aí vamos para as empresas. Aqui no segmento A, que é as empresas do mesmo segmento que eu estava, GR, Sodexo, Novitá e algumas outras. No segmento B, que seria o varejo, pode ser o Carrefour, o Dia, né, que agora é Carrefour também, então vai ficar difícil de dar os exemplos, o Zafari e outros. E no segmento de logística, poderia ser a Martin Brown, né, uma área logística que tivesse conexão com a Unilever, né, porque faz sentido para essas empresas isso. E aí eu vou descobrir quem são as pessoas que atuam nesse segmento ou empresas que estão na minha rede, que estão no meu network, que não são meras conexões. Então, assim, vou dar um exemplo aqui muito tranquilo. Isso não significa amizade ou não, hein? Pelo amor de Deus. Eu estou vendo aqui na minha TV, na minha imagem, eu estou vendo a Ana Cláudia, o Marcos e o Evaristo. Então, por exemplo, eu sei onde cada um trabalha. Se eu tivesse que procurar essa pessoa diretamente para um emprego, seria o Evaristo. Por quê? Porque o Evaristo está num nível de networking maior do que eu tenho com os outros. Então, cuidado com isso, porque às vezes você se queima numa situação de ir direto, você pode triangular. Triangular significa o seguinte, poxa, o Evaristo conhece a Ana, eu quero trabalhar lá na empresa da Ana, ou na empresa da Ana tem uma vaga que tem tudo a ver comigo, pelo menos eu acho. Não vou, eu conheço a Ana, mas ela não é meu network, ela é uma conexão. Evaristo, como é que é a sua conexão com a Ana? A gente fala sobre tudo, fazemos vários negócios, fazemos parte disso, daquilo. Evaristo, eu preciso, você é assim comigo, eu preciso que você me conecte com ela. Né? Ou seja, que você mostre para ela aquilo que talvez ela não vá ver, porque eu sou mais um nesse universo. Quando você olha essa matriz aqui, você começa a perceber que você não está sozinho, tem um monte de possibilidades. Mesmo quando ninguém fez nada. Mesmo quando você não fez conexões e mesmo quando você não fez networking.
A não ser que você nunca trabalhou, ficou trancado lá, trabalhou, entre aspas, você ficou trancado no escritório só olhando para as planilhas. Aí, meu amigo, não tem jeito, né? Aí é difícil. Não estou dizendo que você tenha que ter pago o almoço, jantar e nem o café da manhã, mas ter, no mínimo, uma disponibilidade para se conectar. Você vai criar isso aqui, você vai ver o quanto o teu universo explode em termos de quantidades de oportunidades de conexões e ou network. Tá? Mas é isso, empresas, segmentos e pessoas. Né? Tem uma brincadeira que fazem, que hoje, né, era 7, esse número mudou para 5, que com 5 contatos você chega no Papa. Eu acho que chega mesmo. Se você fizer a lição de casa bem feita, você chega no Papa. Você pode conseguir uma audiência com ele, por incrível que pareça. Todos? Não. Aqueles que têm o melhor network. Né? E aí, dentro dessa linha de prospecção, a primeira coisa que eu tenho que olhar é qual é a minha lista de contatos. E aí é um exemplo que eu acabei de dar. São contatos reais? Ou seja, essas pessoas sabem mesmo quem eu sou? Ou é aquele convite que eu fiz no LinkedIn, um cold call lá, o cara deu um aceite, eu acho que eu já estou conectado com o presidente da Microsoft. Tá lá, eu estou lá com ele. Porque não sabe quem eu sou. De verdade. E assim, isso me deprecia? Absolutamente não. Né? Para poder dizer que eu ficaria chateado é se ele fosse uma super hiperconexão, um super amigo e não me convidasse entre os 100 convidados do aniversário dele. Eu posso ficar chateado, mas porque ele não me conhece, não tem que ficar. A gente mais segue os influencers do que eles percebem que a gente existe. Né? Isso que é contato real. Né? Já tive pessoalmente com ele, isso é uma forma de descobrir se esse contato é real. Tive pessoalmente mesmo. Porque você pode ter estado com a pessoa num ambiente, sei lá, eu, por exemplo, assisti o show do Elton John. Quer melhor coisa que isso na vida? Só que daí dizer que eu conheço o Elton John é uma diferença super grande, né? Não conheço. Né? Então, assim, é isso que a gente precisa trazer para o dia a dia. Né? Você tem lá 19 mil, não sei quantas seguidores ou conexões, não importa. Cara, mas de verdade ali, na hora que você põe isso num funil de vendas, quantos são? Eu costumo brincar que pessoas que eu tenho amigos para doar sangue, talvez uns 100 doariam sangue. Mas e rim? Quantos doariam rim? É uma pergunta que você tem que fazer. Se você só tem, entre aspas, 2 amigos, poxa, para um deles doar o rim é 50%, meu, você tem um amigaço, né? Um super amigo, né? Então, assim, é isso, lista de contato tem que transformar em networking, porque só conexão não tem muito valor. Depois, você tem que qualificar esses contatos. Exatamente o que tem que fazer um vendedor. Então, esses contatos podem me ajudar de forma direta ou indireta, como foi o exemplo que eu dei da Ana com o Evaristo. E aí, gente, se você faz 8 anos que você não liga para o cara, vai ser difícil, né? Ele lembrar quem é você, né? E aí fica uma dica. Que todo mundo que me conhece, pelo menos quando eu consigo ter uma afinidade maior, as pessoas elogiam isso. E, na verdade, isso tudo está na agenda do Google. Já esteve na agenda de papel, já foi um dia naquela agenda Sharp, já foi na Cássio e hoje está no celular, que é, no mínimo, falar com essa pessoa uma vez por ano. E eu vou dizer mais, Eslen. Uma vez por ano, às vezes, é pouco. Mas, por exemplo, as pessoas que eu conheço e que eu tenho, sei o aniversário dela, de aniversário de nascimento, eu ligo no aniversário. Se ela é católica, como eu mando uma mensagem na Páscoa. Eu mando uma mensagem no Corpus Christi. Eu mando uma mensagem no Natal. Eu mando uma mensagem no dia 1º do ano. Eu tenho amigos que são judeus. Eu não mando um Feliz Natal para eles. Óbvio que eu não mando. Mas eu mando nas datas comemorativas deles, que as 2 mais importantes para ele é o Yom Kippur e o Peshar. Então, assim, são as datas que eles realmente são fortes, e que para eles tem mais significado. Então, eu mando parabéns no dia do aniversário, feliz Yom Kippur, feliz Peshar, que é a Páscoa. Então, isso não é maldade, isso é forma de eu me conectar com as pessoas. Então, no mínimo, com algumas pessoas eu vou me conectar pelo menos uma vez por ano. Né?
Eu tenho amigos islâmicos que fazem o Ramadã. Não dá para convidar esse cara para comer uma pizza no dia dos 40 dias de Ramadã. Ele não virá. E, ao contrário, ele vai ficar ofendido, porque ele vai saber que eu não sei nada daquilo. Então, qual é o meu nível de interesse nas pessoas? É um nível superficial quando eu faço isso. Então, tem que tomar esse cuidado. Isso é qualificar o teu contato. Isso não tem nada de errado, não tem nada de maldade, não tem nada de abusar absolutamente de ninguém. A vida é assim. Tem um livro que eu poderia deixar aqui, é uma dica, apesar de ser um livro comercial, mas é um livro de um cara que eu adoro, que é o Robert Cialdini, que é O Poder da Persuasão. É muito mágico essa coisa, muito mágico. Acho que eu tenho até aqui um cartãozinho dele, que eu tive a felicidade de estar no evento com ele, que a primeira coisa que ele fala é o seguinte, né? O ponto de partida, né? Reciprocidade. Primeiro ele, depois você. Ele, você. Ele, você. Primeiro você dá. E muda tudo quando você dá. Né? Muda tudo. Então, e outra, é aquilo que ele chama de escassez, né? A raridade. Né? Hoje é raro das pessoas mandarem uma mensagem no dia do aniversário? Não. Mas na Páscoa já é mais raro. Já é mais raro saber um pouco mais sobre as pessoas, tentar saber o dia do aniversário da esposa, saber o dia do aniversário dos filhos. Né? Não tem nada de novo nisso que eu estou falando, mas é uma estrutura para que você possa ter uma oportunidade de ter a semente melhor, a terra mais bem preparada. Currículos enviados. Eu estudei a empresa, eu estudei o requisitante. Eu não sei quem é o requisitante. É verdade. A empresa, às vezes, eu também não sei. Mas se eu sei a empresa e eu sou C-level, é evidente que eu vou responder ou por vice-presidente ou por presidente. Não pode ser diferente. Então, quem seria esse requisitante? Exemplo, a Pfizer abriu uma vaga lá, que raramente a vaga da Pfizer vai vir aí aberta, vai ser algo que vai estar na mão do Red Hunter. Isso é outra coisa que a gente precisa entender, a dinâmica das coisas. Né? Não são todas as vagas que vão abertas para o LinkedIn ou para qualquer outro lugar. Tem muitas coisas que são tratadas diretamente por um profissional que está lá, que tem um contrato com a empresa e faz esse trabalho. Mas o que eu quero mostrar aqui é que você pode estudar o requisitante e saber se faz sentido você trabalhar com aquela empresa e com aquele requisitante. Lembra que eu disse que você está desempregado? Então, dá para escolher? Pô, Jorge, como dá para escolher? Os boletos estão vencendo. Mas é melhor você escolher e saber onde você está indo do que você, depois de 3 meses, está fazendo o mesmo movimento de novo. E não é nem porque você foi mandado embora, é porque você não se adaptou, porque você não gostou, porque você não estudou a empresa, porque você estava preocupado, e com razão, tem que ter muita preocupação mesmo, com uma recolocação para poder, né, fazer aquilo tudo que a gente comentou, de poder trazer a dignidade, a subsistência e tal. Eu analisei as minhas competências e experiências de verdade, ou eu simplesmente mandei esse currículo para chegar no final de semana e dizer para a sogra, mandei 150 currículos essa semana. Ai, meu genro, tadinho. Não vai funcionar. Né? E eu enderecei para quem decide mesmo, ou eu simplesmente montei ao cuidado do RH. Gente, o RH recebe tanta coisa que uma coisa que ele não vai abrir é algo ao cuidado do RH. Eu não abriria, sendo muito sincero. Não ia mandar tacar fogo, até porque eu não sei o que é, mas quando eu falo não abriria, talvez eu não dê o valor necessário. Então, você tem que trabalhar muito isso. Eu sei que é difícil, a ansiedade bate, o tempo, a ampulheta virou, o tempo está acabando, mas tem que se fazer. Eu analiso de verdade, né, o interesse desse contratante em mim, né? Qual é? É verdade que tem muitas queixas. Se você olhar o LinkedIn, ler o LinkedIn, o que tem mais de queixa é sobre o comportamento dos recrutadores, por conta da ausência deles, né, no sentido da continuidade do processo, do sim ou do não, que é terrível. Eu acho realmente que tem aí uma falha a ser absolutamente tratada, e se eu fosse um DHO de uma empresa, seguramente isso seria um ponto de início de qualquer uma delas, e da maioria é assim. E depois você tem um outro problema, porque o que você falou na entrevista, eles, não você, não bate com o que você vai fazer no famoso onboarding. Porque aí tem um óculos cor-de-rosa, quando eles te querem, que ele é, rosa-choque maravilhoso. Você está na fita. Mas depois que você começa lá, você percebe que não era tão rosa assim as coisas. Né? Mas se você fizer o trabalho de casa, perguntar
como eu fiz com uma empresa que eu fui trabalhar, eu liguei. Eu fui trabalhar numa empresa de judeus. Eu nunca tinha trabalhado com judeus. Tenho amigos judeus, mas nunca tinha trabalhado. E não tinha esse preconceito de que judeu é mão de vaca, porque, ao contrário, esses caras são os caras mais mão aberta que eu vi na vida. Mas eu precisava saber como era. Não tinha experiência. Liguei para os amigos judeus. E aí? Você conhece? Sabe como é? É bom? É ruim? É legal? Não é legal? Ah. E esses caras, no caso dos judeus, como eles são mais unidos, eles sabem tudo do outro. Incrível. Não é porque eles vasculham, não. É porque os caras falam mesmo. É uma comunidade aberta, né? Isso é muito positivo. Então, qual é a qualidade dos meus contatos e das minhas prospecções? Ou simplesmente sair aí jogando, né? Aqui em São Paulo, se você sair chupando mexerica e jogando os caroços na rua, a maior parte delas vai cair no asfalto, portanto não vai germinar. Mas aquela que cair num terreninho ali, pode ser que pegue. Então, para de jogar para todos os lados e começa a ser mais assertivo. Como está o meu número de CV versus entrevistas? As pessoas falam, Jorge, mandei 100 currículos e tive 3 entrevistas. Então, você poderia ter mandado 10 currículos e ter tido as mesmas 3 entrevistas. Olha o quanto você gastou de energia. Hoje ninguém imprime currículo, mas imagina quando era lá de imprimir 150 currículos com 5 páginas cada um, em papel vergê, porque era sucessaço, amarelinho, beijinho, colocava, não é? A Ana está dando risada porque ela sabe disso. É assim, pô, hoje bacana, hoje você aperta o send e vai aquele troço. E daí? Vai para onde? Vai para quem? De que forma? A gente tem que ser um pouco... Desculpa a brincadeira, mas tem uma hora que, a gente está batendo, vai apanhar mesmo, não tem o que fazer. Mas se você se concentrar, seguir, não precisa seguir esses passos exatamente, mas você vai perceber que você fala, poxa vida, é verdade, fiz algumas coisas muito, muito loucas aí, e na maioria das vezes, de novo, eu falo porque eu sei como é de você fazer isso para os outros. Porque vai chegar no fim do dia, você vai falar assim, bem, eu mandei 150 currículos. Né? Aí as filhas vão falar, poxa, papai trabalhou para caramba, né? 3 horas da manhã você está lá vendo o LinkedIn, né? Vai adiantar o quê? 3 horas da manhã você lê o LinkedIn. Se você trabalhar 2 horas por dia, já que você está, entre aspas, no momento de transição, é muito salutar. Vai fazer, andar no torno da sua casa, faz alguma coisa, inclusive para espairecer, para te dar novas ideias. E não anda sempre para o mesmo lado, não. Dizem que o ideal é você fazer movimentos diferentes, né? Se você só anda pela direita, no outro dia você anda pela esquerda, porque você vai ver coisas que você não via antes. Isso vai ajudar você a descobrir coisas que muitas vezes, sentado, se lamentando, eu espero que não seja o caso de nenhum de vocês, você acaba perdendo essas oportunidades. E aí surge um novo emprego. Isso aqui é o papel do vendedor. O vendedor faz isso todos os santos dias. O vendedor também recebe mais não do que sim. O Marcos sorriu ali, porque eu sei que ele sabe que é por aí. É assim, você precisa vender, né? Taxa de conversão, o famoso hit rate tem que ser de 20. Poxa, tá bom. Quantos caras tem no mercado? 200. Tem que ser bom, tem que matar um monte de cara para ficar com 20% de taxa de conversão. É a mesma história. A diferença aqui é que você sim estará concorrendo com um outro profissional, mas se você fizer o caminho mais certo, mais coerente, mais assertivo, a chance de você ter a oportunidade de uma entrevista, que é o que todos nós queremos, é muito maior. Né? E aí vem um negócio que, para mim, é uma analogia que eu amo, e não é porque eu pensei, não, ninguém me falou, foi eu que criei, mas eu acho uma analogia maravilhosa. Currículo é panfleto. O que é o panfleto? O panfleto é entrega para um monte de gente, direto ou indiretamente. Então, ali não precisa constar algumas coisas, na minha opinião. Por exemplo, eu sou católico. Não preciso escrever no meu currículo que eu sou católico. Por quê? Eu estou omitindo uma informação? Absolutamente não. Não está escrito no currículo que eu tenho que pôr isso. E nenhum manual de currículo está escrito. Mas veja, se todo o meu histórico interessa para aquela empresa e eu tiver a oportunidade de ser entrevistado, se eu sou católico é algo que pode me tirar do processo, eu vou sair do processo. Ah, Jorge, mas hoje não tem isso, todo mundo é diverso. Ah, tá bom. Você acredita em Papai Noel, né? Bacana, também acho. Né? Por foto no currículo, é bacana, mas para mim não é isso que vai fazer a diferença. Ao contrário, pode ser que a sua não seja a melhor foto,
Poxa, que foto é essa de ladinho, dando risada? Que foto é essa com gravata? Que foto é essa sem gravata? Né? Eu tenho pessoas, quando eu faço lá, citou aí que eu faço mentoria para o programa Mentoria Nós por Elas, ainda bem que a minha mentorada foi muito honesta. Ela chegou para mim e falou, pô, Jorge, você precisa tirar uma foto sorrindo, porque você é totalmente diferente ao vivo da foto que você tem. Então, imagina, se a percepção dela, que é essa percepção, pode ser de todos, pode ser inclusive do recrutador. Então, o currículo é um panfleto, nem tudo precisa estar lá. Eu falo, essa semana que passou, um amigo que mora no Rio, ele me ligou para pedir uma ajuda sobre isso. Aí eu falei, então manda o teu currículo. Aí eu vi lá o currículo dele, o telefone é 71. 71 é Salvador. O cara mora no Rio. E aí, no lugar do endereço do Rio, ele colocou o endereço do Rio de Janeiro e colocou entre parênteses, aceito mudança de lugar. Eu falei, tá bom, você manda isso para todas as pessoas? Ah, sim, todas as... Então, você está mandando para o próprio cara do Rio de Janeiro, um futuro empregador seu do Rio de Janeiro, que você mora no Rio, mas tem um telefone de Salvador e que quer mudar do Rio de Janeiro. É isso mesmo? Será que ele não sabe por que você quer mudar do Rio de Janeiro? Pode ser que você queira mudar do Rio de Janeiro porque lá está difícil de arrumar emprego. Mas quando você se candidata a uma vaga do Rio de Janeiro, pode ser que ele pense o seguinte, esse cara quer voltar para a terra da mulher, que é Salvador, porque já está escrita a informação lá. Tudo isso são conjecturas, nenhuma delas é verdade, mas o fato é que foi o que eu pensei. Então precisa estar escrito essas coisas? Não precisa estar escrito isso. Aí ele tem uma baita experiência, ele escreveu assim, experiência no Nordeste. Aí, não satisfeito, ele botou 2 pontos e escreveu todos os estados do Nordeste, menos 2, menos Piauí e Maranhão. Agora, imagina o seguinte, por um azar da vida dele, ele mandou para uma empresa que está precisando de um cara que conheça o Nordeste, mas conheça Piauí. O cara vai olhar e fala assim, Piauí não atende, joga fora. Ele perdeu a oportunidade de ser chamado. Porque, desculpa, quem conhece Maranhão, conhece Piauí, conhece Ceará, não é que é tudo igual, mas, é uma região, né? Aí ele falou, pô, eu não tinha pensado nisso. Então, é porque a gente não pensa mesmo, e não é por maldade, e muito menos por falta de conhecimento. É porque nós estamos afogados no problema. Teve até uma questão interessante que é, se eu estou afogado no caos, como é que eu salvo? Até a história, a primeira coisa que os salva-vidas falam quando você está se afogando no mar é tenta não fazer força, tenta não nadar, tenta boiar, porque aí você sai da correnteza e muito provavelmente você vai ter mais chance de sobreviver. E pode reparar que o salva-vidas não chega perto de você enquanto você estiver se debatendo, porque senão vai os dois para o fundo da água. Então é a mesma coisa, você tem que ter uma técnica. Aí vai uma técnica do Exército, chamada ESAON, E-S-A-O-N. Está perdido? Não sabe o que fazer? E, estaciona, para. S, senta. Né? Ou seja, relaxa, fica calmo, né? Volta os batimentos cardíacos ao normal. A, se alimenta. Não é comer uma feijoada, mas é se alimentar. Poxa, estou aqui bem. O, se orienta. Poxa, eu estava indo para o Recife, de São Paulo para Recife. O avião caiu. Bom, eu só posso estar entre o mar e algum outro lugar. Não tem como estar voltando, né? No princípio. Pode acontecer, mas não é. À direita está o mar, à esquerda estaria, sei lá, a Serra do Mar, por exemplo. E depois disso aí é que você vai navegar. Normalmente, as pessoas que se perderam nesse tipo de acidente, elas morreram, foram encontradas mortas a 200, 300 metros de uma civilização, porque elas estavam dando voltas em torno daquele mesmo lugar. Só que elas não sentaram, não se acalmaram, não se alimentaram. Chega uma hora que as pessoas morrem. Simplesmente porque elas não fizeram a coisa básica, que é estaciona, senta, se alimenta, se orienta e navega. É igualzinho. Jorge, o que tem a ver o LinkedIn? Aí você botou um Hermès, né? Putz, uma loja finíssima e tal. É porque pode ser essa vitrine. Não fake, real. Aqui sim tem espaço para tudo. Voluntariado, se você não está escrito lá. Então, imagina o seguinte, se eu quero te conhecer melhor, sendo uma empresa que vai te buscar no LinkedIn, nessa vitrine que os profissionais estão lá, eu quero saber isso de você. Ali faz sentido você dizer que você é católico. Por quê? Porque é o inverso. Não é você que está esparramando um panfleto, é alguém que está indo atrás de você.
Então, muda tudo, é completamente diferente. E isso é uma forma, na minha maneira de ver, inteligente de você se colocar. Por exemplo, lá, se você exclui o que eu falei, né, desse amigo, exclui Piauí e Maranhão, você está sendo transparente, você está sendo autêntico, porque você não vai perder o tempo da pessoa que quer alguém para o Maranhão. Mas, ao ler o teu texto lá no LinkedIn, ela fala, pô, ele não conhece Piauí e Maranhão, mas caramba, esse cara conhece o Nordeste. Vamos chamar ele para uma entrevista? Percebe que é diferente? Então, é a forma como você usa a ferramenta. Ela está lá, na minha visão, é a melhor ferramenta de redes sociais, disparado. Eu não tenho nenhuma outra. Não tenho Facebook, não tenho Instagram. Nada contra quem tem, mas ontem fiquei muito feliz, 4 horas sem WhatsApp, foi maravilhoso. Não sei o que é Facebook e Instagram, então nem sofri, mas do WhatsApp eu não tive nenhum problema. Eu percebi que, poxa, dá para ser feliz com esse troço. Mas, enfim, e o LinkedIn não parou. Também não estou aqui, não parou porque é bom, porque é ruim. Não é isso que eu estou discutindo. O LinkedIn é uma ferramenta sensacional, que às vezes tentam transformá-lo ou falar que ele virou um Facebook. É mentira. Isso é inveja, né? Deve ser o Zuckerberg que fica mandando falar isso. Mas não é. Na verdade, se você souber usar, é uma belíssima ferramenta, né? Então, tem essa diferença que eu vejo. E aqui, gente, pelo menos a minha parte de dar esse recado, que é um bate-papo, eu sei que virtualmente tem menos intervenções de vocês, peço desculpas por isso, mas é isso, eu espero que com essa analogia poder ter contribuído para vocês terem uma ideia melhor do que é realmente semear currículos, né? Eu tenho certeza que isso me ajudou muito, isso fez eu entender muita coisa sobre mim, e às vezes eu não tinha esse conhecimento, porque a gente não faz essa parada estratégica. A gente faz para a empresa, eu fiz zilhões de planos estratégicos, zilhões de SWOTs da empresa, dos concorrentes. Imagina, a empresa tem 10 concorrentes, você faz 10 SWOTs diferentes. É incrível, né? E a gente não faz da gente mesmo, né? A gente não conhece. E uma coisa importante, a primeira que eu fiz, eu tinha mais força do que fraqueza. Mentira, pode esquecer, você tem mais fraqueza do que força. É só uma questão de você fazer uma análise mais profunda. Você vai perceber que você tem mais, né? É natural, né? Mas não é para se destruir tendo fraquezas. É exatamente para saber o que você precisa fazer para melhorá-las, né? Do contrário, você vai estar se enganando também, né? Então, fazer aquela exame de consciência, não precisa ser tão pesado como a gente faz no catolicismo, mas minimamente um exame que, poxa, você não fique passando pano para você mesmo, né? É isso, minha gente. Diógenes, obrigado aí. Eu queria fazer algumas perguntas que o pessoal colocou. A primeira, deixa eu pegar aqui, estou buscando aqui as perguntas, do Rogério Tramontano. Ele colocou assim: Diógenes, sua passagem pelo Exército Brasileiro contribuiu para ampliar seu repertório? Muito. Olha, o Exército fez uma transformação num menino pobre, de família pobre, portanto, que tinha muitas dificuldades, inclusive de falar, de autoestima, de se apresentar. O Exército foi transformador na minha vida. Eu só tenho a agradecer ao Exército. O Exército me deu uma profissão. Eu fui para a intendência, que é a área administrativa, e ali eu aprendi, enquanto aluno, e aprendi como oficial, a parte administrativa do Exército. Então, toda a parte de almoxarifado, finanças, né? Eu tive 3 contas das unidades de militares que eu fui responsável pela tesouraria, 3 contas avaliadas e devidamente autorizadas e corretas pelo TCU, né, Tribunal de Contas da União, numa época que era diferente de hoje. Hoje eu não sei se eu teria tanto orgulho, mas lá naquela época eu posso dizer que era muito orgulho, de 87, 88 e 89. Então, assim, muito transformador. Eu diria assim, para o soldado é mais complicado, porque o soldado é 1 ano só, é obrigatório e tudo mais, mas quem tiver a oportunidade de ter um jovem que tem interesse em ter uma carreira com ética, valores, com respeito às coisas públicas, privadas, humanos, eu aconselho que faça. Não só o Exército, mas, de modo geral, as Forças Armadas. Legal. Obrigado. Tem muitas perguntas aqui, eu não sei se a gente vai conseguir fazer todas. Eu vou escolher algumas, aí depois eu pediria que, de repente, eu te mando essas perguntas e você responde para as pessoas, ou manda para a gente acaba passando para eles, tá? Tem problema. Vou escolher algumas aqui.
E tem algumas que você acabou até respondendo já. Tenho mais de 40 anos, necessitando de recolocação profissional e transição de carreira. Quais dicas para manter-se resiliente? Bom, primeiro que eu acho que vai mudar essa história dos mais aí, 40 a mais, 50 a mais. As empresas perceberam, né, que não pela diversidade, mas pela experiência, você não pode descartar um profissional com 40 anos ou 45 ou 50. Porque a juventude com essa experiência faz uma diferença enorme para as empresas. E também parte-se de um pré-julgamento de que um profissional de 40 a mais ou 50 a mais, que é o meu caso, ele não esteja atualizado, o que também não é verdade, né? Então, assim, o que eu sempre peço e falo para todos que eu conheço é: fique atualizado, em todos os sentidos. Não sabe o que é ferramenta Agile? Estuda. Não sabe o que é Scrum? Estuda. Não sabe o que é OKR? Estuda OKR. Estuda, não significa se transformar num profissional que saiba todos em detalhes, não, mas saiba o que é, né? Mais ou menos como eu sempre brinco, né? Eu não preciso saber a história completa de Beethoven, eu só não posso achar que ele foi centroavante da seleção alemã, né? Porque aí não dá. Então, assim, mas você tem que ter uma noção das coisas. E é isso que eu penso sempre, para que as pessoas tenham isso, ampliem o seu conhecimento das ferramentas, né? Se você é de finanças, poxa, o que tem de mais moderno nessa área, né? Saiba falar sobre isso. Não se sinta, vamos dizer assim, numa conversa, não se sinta desatualizado. Isso é um ponto muito bom para ajudar na resiliência, porque você sabe que você está, uma palavra chique, você está update, né? Bonito isso aí. É isso que eu acho. Como a gente diz na igreja mesmo, né? Deus ajuda, mas faz sua parte também, né? Amigão, ficar parado já era. Tem mais uma outra pergunta, vou fazer acho que é a última, porque tem muita coisa aqui, aí vai estender um pouco o horário, e a gente tem um limite mais ou Agora menos. que eu vi aqui que tem 1 hora e pouco que a gente está falando, caramba. Não, Não, não por mas nada. Como o Marcos falou, vamos até as 2 da manhã. Não tem problema. quase Amanhã isso, né? trabalham, né? Todos aqui trabalham. Alguns, né? Vamos lá para a última, depois eu faço a minha também. Como lidar com uma nova liderança no ambiente de trabalho sem conflitar as ideias, mesmo sabendo que a condução não é adequada? Caramba, essa é difícil, hein? Infelizmente ainda, apesar de todo mundo dizer que as portas são abertas, que não tem mais, que agora tudo entre aspas, né, baia, que é uma palavra horrível, né, aberta, tudo aquilo. A gente sabe que não é bem assim ainda, infelizmente, né? Mas eu acho que dentro do que a gente aprendeu na questão da correção fraterna, né, sempre numa conversa 1 a 1, né, de você poder demonstrar aquilo que está te deixando insatisfeito em relação a essa liderança, numa situação muito tranquila, né, não uma situação de confronto, mas numa situação real. Pode ser que a pessoa ela até faça isso por mal, mas ela não faça isso sem perceber. Não estou dizendo aqui que ela é de propósito. Às vezes ela faz, é o estilo, é o comportamento. Tem muita gente que tem aquela síndrome de Gabriela, mas se ele for apontado de uma forma fraterna, muito provavelmente você pode ganhar um amigo e mudar um líder. Se você for para o confronto, é evidente que muitas coisas acontecem de ruim. Primeiro, porque se a empresa tem um líder assim, é porque ela é assim. Vamos entender que, né, se tem um líder que é totalmente fora do escopo e a empresa tem essa pessoa como líder, ela tem essa cultura. E vamos lembrar que não adianta a gente querer aqui ser o paladino da justiça e dizer, não, eu vou gritar para todo mundo ouvir e aí vai mudar. Gente, não vai. Você vai sair hoje, essa pessoa vai continuar lá e nada vai mudar. Não é assim que você vai mudar essa cultura. Você vai mudar essa cultura não sendo resiliente e não pactuar dela. Mas como que eu não pactuo? Quando eu começo a conversar com essas coisas. Jorge, é insuportável. É insuportável? Faz todo o que a gente conversou até agora e busca uma outra oportunidade. Não vá nenhum CNPJ vale uma AVC. Isso é o que eu posso dizer. E eu queria fazer uma pergunta, né? Assim, eu vi aí o seu histórico, né? E assim, eu tenho mais contato contigo mesmo.
como é que você arranja tempo para fazer tudo, né? Assim, porque assim, você tem N funções, né? E é conselheiro aqui, e aí assim, eu vejo, né, na Rede do Bem que assim, você não só participa por estar lá, né? Você participa mesmo e presente e dando opinião e dando sugestões e tal. Como é que você consegue fazer isso? Olha, eu não conseguia, não, mas eu aprendi com um santo, e é um santo do nosso tempo, então ele é real, não é uma coisa que você fica tentando imaginar como era, né? Que é o São José Maria Escrivá. Eu quero achar aqui para poder ler para vocês. Não imaginei que você ia perguntar, mas eu já respondi isso algumas vezes em outros lugares, né? Que é sobre a ordem, né? Então, eu quero achar aqui, é um segundo. Eu já vou achar aqui. Espera aí, que era para estar fácil, mas... Ó, quando tiveres ordem, multiplicar-se-á o teu tempo, e, portanto, poderá dar mais glória a Deus, trabalhando mais a seu serviço. Cara, é um minuto heróico, né? A gente dá o sleep lá de manhã. Aí mais 5 minutos, mais 10, mais 15, mais 20. Cara, pula na cama, você vai ter tempo. É o que eu posso dar como dica. Simples assim. Para mim funciona, mas assim, aí alguém perguntou lá, né, qual é a ligação entre as palavras sagradas e, apesar de não ser uma Bíblia, mas é uma pessoa santa, né? É isso, ter ordem. É óbvio, né, que, poxa, deixa eu dar uma olhadinha aqui no WhatsApp, deixa eu dar uma olhadinha aqui no e-mail. Desliga, né? Eu estava falando com o Evaristo, falei, Evaristo, você vai mandar um negócio por e-mail, eu vou desligar o e-mail aqui, não vai, não, e-mail não, WhatsApp, não vai aparecer, porque não dá para estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E uma informação que talvez vocês não saibam, demora em torno de 16 minutos para você voltar para o mesmo estado que você estava quando você foi interrompido. Imagina, se você tem 10 interrupções por dia, são 160 minutos. 160 minutos, se eu não estou ruim de matemática, é quase 3 horas. Você jogou fora 3 horas da tua vida para voltar no mesmo estado que você estava. Cara, desliga essas notificações. Dá para fazer. É disciplina também, é evidente, mas não precisa ser só o Face, só o WhatsApp, dá para fazer outras coisas. Ordem, eu diria. O Roberto Carlos está com a mão levantada. Exato. Roberto Carlos, você queria fazer uma pergunta? Boa noite. Boa noite, meu amigo. Se o tempo não for consumir vocês, eu gostaria. Não, vamos lá. O Diógenes é conhecido, nós ficamos 35 anos sem nos ver. Nós somos parceiros do Exército. Então, tudo que ele falou sobre o Exército, assina embaixo, certo? A questão é somente dar uma reforçada a todos, que quando ele comentou sobre conexões e networking, eu até domingo, eu não conhecia nem o LinkedIn. E o Diógenes, numa dica lá que ele mandou naquele convite pelo Zap, eu vi lá, eu falei, pô, eu vou entrar nesse LinkedIn. E a primeira pessoa que acabou me aceitando foi o próprio Diógenes. E só para reportar a todos que eu não dava um pingo de valor muito à rede social, porque a idade também não me favorece, eu descobri que tinham 1.700 e poucas pessoas que tinham relação com o meu nome. Então, quer dizer, dos 1.700, eu posso dizer que uns... Olha, acredite, eu não sabia que eu conhecia tanta gente, porque mais da metade eu já vi na minha vida. Então, essa porta já abriu, então eu comecei a virar um usuário graças a essa mentalidade de carreira que ele implantou. Então, quem não tem, pelo menos essa rede, outra rede qualquer, começa a explorar, porque ela abre portas realmente sem eu estar precisando da porta, mas eu
Já estou começando. Eu já escrevi poucas coisas, que tem gente que já deu gostei, quer dizer, eu mostrei que ele está mostrando para mim e para todos que não tem que é uma boa mentalidade de trabalho. E, por fim, o último comentário, o Diógenes, eu vejo que a gente que já passou dos 50, dos 55, eu me baseio muito naquele filme do Senhor Estagiário. A geração que vai dominar as empresas é o contrário da nossa. A gente tinha que ficar velho para comandar a empresa. E hoje os jovens estão comandando a empresa, mas eles estão precisando de gente útil, que é aonde a gente se encaixa. A gente é mais mentor, conselheiro, para acalmar esses jovens, trazê-los para uma base de decisão. Então, além de ter um currículo que gere um cargo, mas eu acho que você também tem que entender, poder demonstrar, não sei se eu estou errado, né? O mentor é o Diógenes, ele que vai responder. Ser útil para o profissional mais jovem, e isso é uma coisa que eu vejo que o pessoal não emprega muito nos seus currículos. Obrigado por poder falar, e se tiver novas oportunidades, eu quero participar, porque vai abrir um pouco mais a minha cabeça. Eu estou há 17 anos como autônomo, e empreendedor, então, quer dizer, eu estou perdendo esse foco de entrevista, eu estava saindo um pouco. Eu não tenho mais currículo, só para vocês terem uma ideia. Então, valeu por tudo e obrigado, até a próxima. Mas ser empreendedor nesse país aqui, já pode receber uma medalha de herói. O Roberto Carlos, pode seguir a página do Projeto Carreira lá no LinkedIn mesmo, tá? Procura lá e segue, você vai estar sempre atualizado aí dos nossos assuntos. Eu comecei domingo, tá, gente? Então, eu não pus meu currículo, minha carreira. Tenente Silva, você tá perdoado, Tenente. Mas eu vou chegar lá. Foi muito útil a dica, tá? Obrigado pela dica aí. Muito obrigado pela contribuição e você está no caminho certo, é isso aí. Muito bom. Diógenes, muito obrigado. A gente vai fazer a nossa oração final, mas eu gostaria de já agradecer você, assim, disponibilidade, atenção, né, as trocas que a gente teve durante a semana. Eu acho que assim foi muito rico. Tenho certeza que foi enriquecedor para todo mundo aí, de quem estava nos ouvindo. Passou um pouco do horário, mas foi um momento gostoso que a gente nem viu passar. Então assim foi muito rápido. Assunto bem dinâmico, gostoso. Você conhece muito e fala muito bem, então assim é muito prazeroso e assim é muito gostoso de ouvir, né, as histórias das pessoas quando tem fundamento, né? Então muito obrigado mesmo aí, em nome de todos do Projeto Carreira. Eu que agradeço. Bom, eu agradeço imensamente o convite, foi uma oportunidade maravilhosa de falar daquilo que a gente teve a oportunidade de viver e que a gente puder ajudar, e eu estou à disposição. Só me conectar lá no LinkedIn, porque é o único que eu tenho mesmo, né? E esse material, eu sei que pode ser, fica aqui, Evaristo, pode ser distribuído, não tem nada. E usem isso como modelo, se tiver alguma dúvida eu puder ajudar, é só me chamar. Ok, deixa eu agora... Foi um a mais. Ver se consigo... Para a gente encerrar, acho que nada melhor do que uma oração, né? A gente fala que a vida é feita de oração e de ação. A ação a gente viu hoje, então agora vamos para a nossa oração. Meu Senhor e meu Deus, te damos graças pelas inspirações, decisões e bons propósitos que nos deste a conhecer neste encontro. Amém. Essa oração é do mesmo santo que eu mencionei. Né, Marcos? Gente, super noite para vocês, uma super semana. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez e fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado, viu? Boa noite, obrigada. Obrigado a vocês. Luiz, eu vou tentar um dia chegar na missa mais